Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Bom, a gente vai começar aqui com essa aula. Eu trouxe uma planilha para vocês aqui, uma planilhazinha simples, certo? Nessa planilha aqui, pessoal, eu vou estar fazendo alguns cálculos bem simples para calcular o preço de venda de um produto, tá? Gente, um detalhe, isso aqui é só de exemplo, tá, pessoal? Não tem nada de, como é que se diz? Embasamento técnico em relação a cálculo de preço de venda de produto, tá? Até porque o preço de venda de um produto ele varia muito de acordo com o tipo de cálculo, o tipo de produto que eu estou utilizando, né? Então tem várias vertentes aí, né, para se calcular um preço de venda de um produto, né? Por exemplo, tem produto que tem substituição tributária, tem produto que o ICMS, o valor do ICMS é diferente, então várias situações aí que fazem com que esse cálculo acabe sendo diferente, tá? Então, na verdade, o cálculo que eu vou ensinar para vocês aqui é apenas ilustrativo, certo? É só mesmo como exemplo do que eu preciso ensinar para vocês, que é trabalhar com referência de cálculos dentro do Excel, tá? Bom, então eu tenho aqui minha planilha, certo? Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui no que eu tenho aqui, né? Eu vou colocar alguns valores sem formatação por enquanto, e aí a gente vai fazer a formatação dele, tá? Só para a gente relembrar, a formatação é importante para a gente deixar o aspecto da planilha mais agradável, né? Deixar ela com a cara melhor, certo? Então, vou lançar aqui alguns valores, beleza? Vou selecionar essas células aqui, né? Posso selecionar com o mouse, ou então com o teclado mesmo, né? Segurando a tecla Shift, tecla seta para baixo, ele seleciona também para a gente, tá? Vou dar um clique aqui no dinheirinho, certo? É o formato contábil, tá? O nome dele, né? O nome dessa opção, formato contábil, né? Desenho aí de um dinheirinho. Vou dar um clique nele e olha só, já formatou para a gente, né? É mais fácil do que eu ficar digitando, né? R, cifrão, né? E o valor que eu preciso, tá? Então, faz dessa forma aqui. E aqui embaixo, eu tenho uma tabelinha aqui, até meia, como é que se diz, meio ofuscada aqui, né? Eu não consigo nem identificar direito essa tabela aqui. Para ficar um destaquezinho melhor, vou fazer uma formatação lá também. Vou selecionar, antes, vou colocar só alguns valores aqui, um pouquinho o valor de ICMS, 18%, IPI vou pôr 12%, e a margem eu vou pôr 50%. Estou utilizando a porcentagem mesmo, tá? É importante, gente, no caso dessa fórmula aqui, né, dessa função que a gente vai utilizar, a gente usar realmente esse porcento aqui, tá? Para este exemplo, eu preciso que seja digitado dessa forma, certo? Então, vou selecionar isso aqui, ó, tá? E vou dar mesclar. Mesclou, ele vai unir as duas células em uma célula só, certo? Vai deixar esse aspecto aí pra gente. Vou vir aqui no pó de tinta aqui em cima, ó, e vou mudar a cor de fundo. Esse pó de tinta se chama cor de preenchimento. Tá? Se eu colocar o mouse em cima, não aparece não, é cor de preenchimento. Para quem tiver alguma dúvida, né? Só fazer isso aí, tá? E aqui, né, a cor da fonte, eu vou vir na setinha aqui dele também, ó, e vou escolher a cor branca, só para dar um destaquezinho melhor, né? Dar um contrastezinho. Aqui azul com preto ali não fica legal, né? O contraste não fica bom. A gente não consegue enxergar direito. Então, vou vir aqui também, vou escolher uma cor qualquer aqui, para o fundo ali. É um pouquinho diferente. Um tom de azul melhor. Pronto. Parece que o tom de azul estava antes. Deixar assim mesmo, por enquanto. Vou selecionar esse aqui tudo agora e vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui do lado ó, essa opção de bordas. Eu vou clicar na setinha dele e vou escolher essa opção aqui. Ó, todas as bordas. Olha só como é que ficou. Certo? Beleza. Então vamos agora para os cálculos. Como é que eu vou fazer os cálculos aqui? Eu vou digitar igual. Vou pegar o valor que eu tenho aqui de ICMS, que é o B16, certo? Vou dar um clique nele. E vezes R$ 50 está aqui, ó. Pronto. Então, 18% de R$ 50 dá R$ 9, certo? Aí, vamos para os próximos cálculos aqui. Se eu colocar o mouse aqui e puxar, o que, que vai fazer? A gente já sabe já que a alça da borda serve para
colocar valores de sequência, né? Então, se eu puxar aqui, vai virar o B2, vai virar B3, depois B4, B5, B6, certo? Até aí vai ser tranquilo. Só que tem um detalhe. Eu tenho aqui B16. B16 é o meu ICMS, certo? Se eu puxar para baixo, B16 vai virar B17. B17 já é IPI. Então, vai dar errado o meu cálculo. Para que isso não aconteça, só para demonstrar, eu vou fazer lá só para a gente ver. Olha só, 2 cliques, né? Ou 2 cliques, então arrastar. Olha só o que aconteceu, B17, B18, certo? B19, eu não poderia ter feito isso. Para que isso não aconteça, existe uma opção no Excel, que é a gente bloquear o valor da linha, certo? Como é que eu bloqueio o valor de uma linha? Eu coloco o mouse aqui, ó, entre o B e o número da linha, e põe esse símbolo aqui, ó, símbolo do dólar, certo? Simplesmente assim, tá? 2 cliques, pronto, ele fez, ele calculou para a gente. E olha só, se a gente for olhar aqui em cima, né, na opção onde me dá aqui a minha fórmula, né, o conteúdo da célula, ele mostra lá, ó, somente a coluna B é que alterou a linha, certo? Se eu pegar aqui ainda, ó, ainda é B16, tá? Tem outra maneira melhor do que essa aqui, quer dizer, que eu considero melhor do que essa aqui, né? Eu acho mais fácil. Que seria o quê? Eu dar nome para esse local aqui, nome para essa célula, certo? Como é que eu faço isso? Estou aqui, eu venho aqui onde está aqui o B16 e digito e dou um nome para essa célula minha aí. Essa célula que eu tenho aqui, ó, é a célula B16, né? Eu vou dar o nome dela de ICMS, que é o que eu estou utilizando para fazer o cálculo, certo? Então o nome dela vai se chamar ICMS. Vou dar Enter, pronto. Já está com o nome de ICMS. Vou pegar essa célula aqui, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Vou colocar o nome dela de IPI. E essa aqui, eu vou dar o nome dela de margem, que é a minha margem de lucro, né? Só margem. Pronto. Então, eu dei nome para essas 3 células, certo? Vamos ver se isso funciona. Se eu digitar, por exemplo, igual ICMS e der Enter, me traz o valor do ICMS, certo? Tá assim, pessoal, porque tá sem formatação, né? Se eu formatar com porcento aqui, ó, ele vira, ele fica no formato, né, que eu preciso, né? O formato de porcentagem, tá? Deixa eu apagar ele aqui. Bom, então vamos lá. Igual a célula que está aqui, né? Que é o B16, não vou mais chamar de B16. Vou chamar de quê? De ICMS. Se eu clicar aqui em cima, já aparece o nome lá, ó, ICMS, certo? Vezes quem? Eu poderia digitar também, tá? Se eu quiser, eu posso digitar também, funciona do mesmo jeito. Ao invés de clicar, posso estar digitando. Vezes 50 daqui, ó. Vou dar Enter. Pessoal, tem outro jeito mais fácil do que esse também, tá? Eu vou ensinar depois também como é que é isso aí. Existem várias formas de se fazer isso dentro do Excel, tá? Existe uma forma que, inclusive, eu não recomendo, que é essa aqui, ó. Eu digitar igual 18% vezes esse valor que está aqui. Se eu der Enter aqui, ó, ele fez o cálculo, né? Deu certo o cálculo. Só que tem um detalhe. Se eu alterar esse valor aqui, por exemplo, para 8%, ele não altera aqui, ó. Se eu fizer do outro jeito, né, que eu estava fazendo antes, vou voltar aqui para 18, por enquanto. Eu vou mudar aqui, ó, vou deixar a fórmula como estava antes, ICMS. Ah, se eu começar a digitar e aparecer aqui embaixo, é só dar 2 cliques, que ele completa. Vezes B2. Clico 2 vezes aqui, pronto, ele fez, né? Aí, olha só, estou aqui com 18, vou mudar para 8%. Ele altera também o cálculo aqui, ó, certo? De forma automática, tá? Então, deixa eu 18 por enquanto. E aí eu vou começar a fazer os outros cálculos, né? Eu vou calcular aqui o IPI. Vou pôr aqui igual B2. Gente, ó, como é índice, né? Estou trabalhando com índice, então eu sempre multiplico, tá? Vezes o IPI que está aqui embaixo, ó. A ordem aqui, no caso, da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto aqui. No caso da multiplicação, né? As mesmas regras matemáticas são utilizadas dentro do Excel, tá? Funciona da mesma forma. Então, o Excel não foge de nenhuma regra matemática, tá ok?
2 cliques, pronto, está feito, certo? Aí a mesma coisa com o restante, igual B2 vezes a margem que está aqui, ó. Pronto, está feito, está aí, certo? Aí, por último, para finalizar, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o meu preço de venda. Eu vou digitar aqui igual, aí eu pego lá, né? B2 mais C2 mais D2 mais E2. Dou Enter, calculou a soma. Tem jeito mais fácil, vocês sabem disso, né? A gente pode utilizar o autossoma, que é bem mais simples. Eu não conheço até hoje nada mais simples do que o autossoma. Eu seleciono aqui e dou um clique. Pronto, já calculou, certo? Se eu não selecionar, dá certo? Gente, eu não recomendo não selecionar, tá? Olha só para vocês verem. Eu estou aqui, certo? Vou dar um clique. Eu não selecionei, certo? E ele trouxe a fórmula para mim, tá? Posso dar Enter aqui, funcionou, não é? Eu vou clicar de novo. O que aconteceu? Ele não está somando o que eu quero. Ele está somando justamente acima. Tá? Então, sempre que tiver valores na vertical, o Excel vai dar preferência por esses valores. Certo? Então, o ideal mesmo é que a gente selecione o que a gente quer que ele soma. Tá? Selecionei, vou dar um clique aqui, pronto, me calculou. Certo? Se eu der 2 cliques aqui agora, ó, pronto, ele fez o cálculo de tudo. Certo? Como eu falei antes com vocês, existe um jeito mais fácil ainda de fazer do que esse que eu utilizei agora aqui. Tá? Então, eu já facilitei uma coisa aqui, ó, né, que é colocar a referência na célula, né? Detalhe, essa referência aqui, ela vale para qualquer planilha. Então, por exemplo, eu estou aqui na planilha 1, eu vou passar lá para a planilha 2. Aqui na planilha 2, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou digitar aqui igual ICMS. O que vai acontecer? Ele vai trazer os 18% que estão lá. Está sem formatação, né? Só clicar aqui no formato, ó. Pronto. Certo? Se for fazer de outro jeito, igual por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui na célula A2, essa expressão aqui, né? Item modelo 1, né? Eu quero pegar isso aqui e usar na outra tabela lá. Se eu fizer assim, ó, igual B2, não vai dar certo porque A2 não vai dar certo porque o A2 que eu quero está em outra planilha. E se eu fizer isso aqui, vai dar referência cruzada, referência circular, que é o quê? Eu estou igualando o valor ao que está aqui dentro, mas o que está aqui dentro não existe ainda. Então ele fica fazendo círculos, né? Para tentar achar o valor. É a referência circular. Então a gente nunca coloca uma célula a própria referência dela. Olha só o que vai acontecer. O Excel está até um erro, né? Aviso de referência circular. Tá? Então não é recomendável fazer esse tipo de coisa. Tá? Então aí como é que eu faço para pegar o valor que está lá na célula A2? Eu coloco igual, digito o nome da planilha, no caso a minha planilha é Plan 1. Que é o que está aqui, né? Plan 1, tá? O nome está aqui embaixo. Exclamação, a célula que eu quero. A2. Dou Enter, pronto, trouxe, tá vendo? Certo? E qual seria o outro jeito mais fácil, né? É o dar nome para a célula, que é mais tranquilo. Igual, por exemplo, ó, ICMS, né? Pronto, tem traço. Mostrei antes para vocês, né? Tá direitinho. E até mais fácil, né? No trabalho com várias planilhas, o ideal é fazer esse tipo de coisa, é eu estar dando nome para as partes da planilha, porque fica mais fácil eu precisar de passar o valor de uma planilha para outra, que é muito comum isso. O pessoal que trabalha com Excel usa muito recursos de pegar valores que estão na primeira planilha, né, foi calculado na primeira planilha, e usar aquele valor que está calculado lá em outra planilha mais para frente. Né? Então é possível fazer dessa forma aí. Tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essas fórmulas aqui todas e vou mostrar um outro recurso para vocês. Por enquanto aqui eu selecionei só uma célula, né? E dei nome para essa célula. Eu dei nome para a referência dessa célula aqui. Eu vou fazer diferente agora. Eu vou selecionar um conjunto de células, que é isso aqui, certo? E esse conjunto de células aqui, eu vou chamar ele de preço de custo. Então, vou pôr aqui preço
Tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, tá, gente? Vamos deixar tudo maiúsculo. Só uma questão de preferência mesmo, tá? Isso aí não interfere, não, certo? Preço de custo. Gente, eu coloquei com espaço aqui, ó. Evitem espaço, tá, gente? Não coloquem espaço, tá? Então, eu vou apagar os espaços que eu deixei aqui. E, em vez de deixar daquela forma, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar tudo, melhor. Ó, preço, underline, de, underline, custo. Então, vou usar o underline, tá? Poderia ter posto só custo? Poderia. Mas o que eu penso muitas vezes quando eu vou fazer uma planilha do Excel? Se eu trabalho num setor em que várias pessoas utilizam a mesma planilha que eu estou utilizando, eu prefiro usar uma linguagem que seja fácil para que todo mundo entenda. Então, assim, se eu colocar lá só custo, por exemplo, ou então, por exemplo, P custo, ou então PC, né? Eu abreviar mais ainda, é PC. A pessoa pode não entender, né? Mas o que é esse PC aqui? Né? PC é preço de custo. Igual já vi muita gente colocar BC, né, que é base de cálculo, certo? Ah, BC do ICMS, né, é base de cálculo do ICMS. Então, para quem não está muito familiarizado com essas siglas, né, com esses termos desse jeito, é mais fácil para a gente pôr o nome completo, né, deixar o mais explicativo possível, né, para a pessoa que for trabalhar conseguir pegar tranquilo aí, tá? Então, vou lá. Olha só, eu coloquei a célula, coloquei todo o conjunto aqui, né, de células, com o nome de preço de custo, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui igual. Se eu clicar aqui, eu ainda tenho B2, ó, certo? Só que eu não quero B2. Eu quero colocar o nome da minha tabela, né, que se chama preço de custo. Tá aqui embaixo, ó. Se eu começar a digitar preço, né, aparece aqui embaixo já. Eu posso clicar duas vezes. Quando eu faço isso, ele seleciona a tabela inteira. E como é que ele vai fazer para fazer esse cálculo aí da tabela inteira? O Excel entende o seguinte: eu estou na linha 2 e eu coloquei a referência na mesma linha da tabela que eu criei, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele sabe que eu estou na linha 2, então ele vai na tabela e vai olhar qual que é o elemento que está na linha 2, certo? Eu estou na coluna C2, ele vai olhar na B2, qual que é o elemento que eu tenho aqui, ó, que é 50 no caso. Ele vai utilizar este valor que está aqui, vezes meu ICMS, que está aqui embaixo. Ó. Aí só dá Enter, pronto. Ele calculou, certo? Se eu alterar aqui e alterar lá, vamos fazer o teste. Ó, 8, ele alterou também, certo? Então funciona da mesma forma do outro e de outra maneira, né? Um outro jeito diferente de se fazer o mesmo cálculo aí, certo? Então, só para a gente entender aqui, eu mostrei para vocês 4 formas de se fazer esse mesmo cálculo, certo? Vou dar 2 cliques e calculou para a gente. Belezinha, tá? Então, vamos lá para o próximo. Igual, mesma coisa, ó. Preço de custo, certo? Vezes, quem lá? O IPI está aqui, ó. Pronto. Certo? Mesmo jeitinho do resto, né? Igual preço de custo vezes 50 está aqui, ó. Que é a margem, né? Pronto. 2 cliques e calculou para todo mundo. Aí eu uso o que? O recurso do autossoma. Como eu falei com vocês, eu desconheço dentro do Excel algum recurso que seja mais fácil do que ele, né? Seleciono e aí dou um clique aqui, ó. Até, gente, tem um detalhe. Uma coisa que eu já vi muita gente fazer como eu falei com vocês, tem pessoas que não sabem usar o Excel, né? E não sabem que a gente tem essas ferramentas que facilitam muito a vida da gente. Tem pessoas que olham aqui embaixo, né? O Excel dá aqui embaixo para a gente alguns valores, né? Dá aqui o valor de média, o valor de contagem e o valor de soma. Então, tem pessoas que olham aqui embaixo, né? Vê a soma aqui embaixo, aí vem aqui e digita aqui dentro. Como é que se diz? É perda de tempo, né? Porque se eu precisar de alterar um valor aqui, né? Vou ter que ficar alterando manualmente aqui. Então, eu seleciono, é mais fácil. Né? Eu seleciono e dou um clique aqui, ó, no autossoma e soma pra gente. Pronto. 2 cliques aqui, tá feita a minha planilha. Certo? Só relembrando, esses valores de referência que eu utilizei aqui, né? Mudar o nome da referência, se eu utilizar a mesma coisa, o mesmo recurso
do lado de cá funciona do mesmo jeito. Né? Olha só, igual a tabela que eu usei lá, né, foi a margem não, desculpa, preço de custo. Quando eu faço, gente, ó, detalhe, quando eu utilizo uma tabela inteira, né, no caso lá eu tinha utilizado antes com vocês só célula, certo? Quando eu utilizo tabela, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque é o seguinte, igual por exemplo aqui, ó, veio aqui os 50, certo? Mas porque eu estou na mesma linha, tá? Como eu falei antes com vocês. Eu estou aqui, por exemplo, neste local. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro. Este custo, aqui você vai dar Enter. Por que veio isso aqui? Porque eu não estou na mesma linha que está na tabela aqui, ó. Eu preciso estar na mesma linha. Se eu não estiver na mesma linha, não funciona, tá? Então, tomem um certo cuidado com isso aqui, porque só vai funcionar, né, no caso de tabela, né? Só vai funcionar se estiver na mesma linha. Ao contrário de quando eu tenho célula aqui, ó, né? Eu gosto de digitar ICMS, né? Marquei só a célula, no caso. Ele funciona. Qualquer lugar que eu colocar, ele funciona. Mas porque é só uma célula. Tá? O Excel consegue fazer isso naturalmente. Ok? E da outra forma, não. Da outra forma, ele vai usar realmente só a linha. Né? Aí tem aquele negócio, mas então se for assim, então é mais fácil eu dar nome para cada um desses aqui. Ó. Beleza, eu tenho aí só 10 elementos. Mas vamos supor que eu tivesse uma planilha aí com 1000 produtos aí no controle de estoque. Como é que eu vou fazer para dar nome para cada um? E como é que eu vou fazer para lembrar o nome de cada um também? Né? Então, é mais fácil para a gente, né, utilizar o Excel dessa forma aí. Eu vejo a referência e procuro usar na mesma linha, né, para ficar mais fácil para trabalhar, ok? Beleza. Então, pessoal, por hoje é só. É... Espero que tenham entendido, né? Espero que tenham gostado disso aí. Qualquer dúvida, podem postar aí no canal, que eu vou estar respondendo para vocês.